Começou. Já começou, Pátio. Bom, ok. Boa noite, gente. Boa noite. Patrícia vai falar com vocês daqui um pouco, mas eu vou fazer uma apresentação dos nossos convidados aqui hoje. O tema de hoje nós vamos falar. Todo mundo, quando quer plantar um plantio novo, é muito comum uma pergunta: o que eu planto? Eu planto muda de semente ou eu planto muda clonal? Então, veja bem, hoje aqui nós temos pessoas para responder isso. Nós temos dois grandes especialistas em mudas, que é a Luciana, do Viver Origem, que tem feito mudas excelentes, tem colocado no mercado, sabe muito bem o que é uma muda boa e o que é uma muda ruim, que as mudas dela são campeãs. Nós temos o nosso amigo Jaldes, que também é uma experiência de anos fazendo muda. Aliás, o Jaldes, qualquer muda que ele faça e que eu plantei, foi para frente. É muito bom também. Nós temos aqui o professor Evandro, que foi a única pessoa que eu conheço até agora que desenvolveu um projeto científico de clonagem junto ao Mogno africano, junto com o pessoal do Viveiro Mudas Nobres. Inclusive, uma pessoa que pesquisou, né, que a variedade genética do Mogno grande foliola que nós temos oriundo das 6 árvores da Embrapa não é tão pequena quanto os especialistas diziam pelo fato de só ter 6 árvores para proliferar as sementes e dar continuidade aos plantios no Brasil. E nós temos uma pessoa aqui que é autoridade em fazer clone, conhece tudo, que é o nosso amigo Teotônio, que é para mim, na minha opinião, o melhor melhorista do país e brilha aqui, brilha no exterior. Então, é uma pessoa que pode falar o que é um clone, quais são os riscos e quais não são os riscos. Certo? Então, apresentando todo mundo, eu dou a palavra para a Patrícia para ela dar aquele recado que ela sempre dá para a gente e depois a gente começa com as perguntas. Boa noite, todo mundo. Boa noite, nossos deliciosos, ilustres convidados. Já tivemos uma conversa prévia e a conversa nossa foi quase que uma live, né, Milton? De tanta informação que nós obtivemos desses 4. Espero hoje que a gente possa repassar, replicar aqui toda aquela conversa que nós tivemos anteriormente. Aviso a todo mundo que está entrando, no fim eu vou falar de novo, que a gente, dessa vez, como sempre, a gente não dá oportunidade das pessoas falarem com os convidados para não comprometer as informações que têm que ser dadas, mas que, ao fim de toda a conversa, o e-mail nosso está lá disponível no canal do YouTube para vocês mandarem as suas perguntas, podem direcionar, se quiser, para um ou para outro convidado, se não quiser, fica generalizado e algum deles vai responder vocês. E depois a gente publica, responde para essa pessoa e publica também no Instagram as respostas, no Instagram da BPMA Oficial. Então, nós vamos começar essa live, é a terceira, em comemoração aos 10 anos da BPMA. Nós estamos trazendo só gente fera aqui, o Milton também, como mediador dessa conversa, e a gente vai só provocar e deixar nossos convidados brilharem, né? Milton, se você quiser começar com alguma pergunta aí para o pessoal, para a gente começar essa conversa. Bom, eu gostaria, né, de conceituar o que é um clone. Aproveitar que o nosso amigo Teotônio está aqui, que ele, então, falasse para a gente o que é realmente um clone, o que é clonar uma árvore a nível de melhoria de produtividade e quais os riscos que existem na clonagem. Assim, ele dá um início para a gente e depois a gente entra na fase das mudas. Então, Teotônio, boa noite. O que seria, né, um clone? O que a gente pode chamar de um clone? E os riscos que existem de se plantar ou da clonagem, de plantar o clone ou riscos que existem da clonagem. Ok. Boa noite. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao Milton e à Patrícia e à BPMA
por esse honroso convite, essa oportunidade de conversar um pouco com o mundo do mogno africano do Brasil. Então, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Bem, o que é um clone, né? O clone é um conjunto de plantas propagadas vegetativamente, oriundas de um indivíduo, e tem como características de serem geneticamente idênticas entre si e idênticas à árvore de origem. Então, isso seria o clone. Então, o que a gente pode imaginar? Uma árvore superior, através da clonagem, ela pode se transformar numa floresta superior, porque ela tem esse potencial, e a clonagem é uma técnica que cria milhares e milhares de cópias idênticas. Então, se você tem uma árvore superior e consegue clonar essa árvore, e você tem um ambiente semelhante ao da árvore original, e você não comete nenhum pecado fisiológico no meio do caminho, a tendência é que você transforme uma árvore superior, então, numa floresta superior. Bom, os riscos são inerentes de qualquer processo onde você reduz muito a base genética. Então, uma floresta de um clone só, é uma floresta de uma árvore só. Então, se essa árvore, por algum efeito do ambiente, ou de praga, ou de doença, vier a ser afetada, a floresta inteira vai ser. Quando o plantio é por semente, existe uma variabilidade genética incorporada nesse material vindo de sementes. Mas, assim, eu gostaria de dizer também que, apesar de que, do ponto de vista biológico, existe essa, vamos dizer, fragilidade teórica, a gente já tem no Brasil experiência com eucalipto, já mais de 40 anos, fazendo clones, e até hoje nunca aconteceu uma catástrofe que você possa atribuir exclusivamente ao uso da clonagem, uma série de fatores que podem ser envolvidos aí. E a clonagem, para vocês terem uma ideia, foi capaz de elevar a produtividade volumétrica das plantações de eucalipto no Brasil de 8 metros cúbicos por hectare ano, que era na final da década de 70, início na década de 80, chegou em 2010 a mais de 41 metros cúbicos por hectare ano, ou seja, 5 vezes maior do que a produtividade inicial. E tudo isso graças à combinação da clonagem com o melhoramento genético e, mais especificamente, a produção de híbridos interespecíficos. Então, assim, resumidamente, existe o risco? Existe. Mas, muitas vezes, é quase como, assim, a gente ficar com medo da invasão dos marcianos. Se o processo de clonagem, o processo de testagem desses clones for feito de forma adequada, a tendência é que não exista problema. Então, o que se viu nesse período todo é que o processo de seleção, às vezes, ele não é tão bem feito, e isso cria, então, essas fragilidades. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta e... Pode falar, pode terminar. Não, eu queria ver se o Evandro tem alguma consideração a mais a fazer. Porque a gente estava até conversando, né, Evandro? E você falou que seria uma coisa importante colocar como esse melhoramento genético, como que esse clone foi feito, né? A qualidade da clonagem, né? Para poder ter esse resultado que o Otônio falou, né? Então, eu gostaria que você explicasse aí, primeiro, isso, e segundo, como que está hoje, atualmente, isso em relação ao mogno, como que estão essas pesquisas, o andamento, o que surgiu de novo, tá? O que foi que aconteceram nesses 10 anos?
Tá certo. Bom, primeiro também queria agradecer o convite da Patrícia, do Milton, da associação. É um prazer para mim estar aqui. Eu sempre digo que eu sou entusiasta do Mogno, igual vocês, eu também sou, eu acredito, né, na qualidade da espécie, no crescimento, no potencial, né? O Teotônio falou aí de como o eucalipto saiu de 8 metros cúbicos para chegar hoje nos atuais 40 metros cúbicos por hectare ano, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que o Mogno tem esse mesmo potencial, porque, na verdade, o que nós estamos plantando hoje é material selvagem. O grau de domesticação, de melhoramento é zero. A gente está pegando o que a natureza nos deu, que a seleção natural criou, estamos plantando, né? Bom, sobre a pergunta, eu acho que o Teotônio colocou muito bem, eu concordo com tudo que ele falou. Eu só destacaria que eu acho importante ressaltar que mesmo na eucaliptocultura, que já é um processo muito avançado e de anos, várias empresas têm retornado um pouco essa ideia de plantar talhões, florestas monoclonais, com um único material genético, né? Então está sendo revista a ideia de introduzir um pouco mais de diversidade na floresta, mesmo que ela seja clonal. Ao invés, então, de você plantar um único clone, vamos misturar 5, 10 clones, 15 talvez, né? Eu acredito muito nisso no sentido de minimizar os riscos, porque é impossível, por mais que o clone tenha sido testado em centenas de hectares, em vários locais, o clima futuro, o que vai acontecer no futuro, ninguém vai conseguir prever. O clima é uma das coisas mais complexas que existem e, infelizmente, imprevisíveis. Vocês vejam que os meteorologistas não conseguem predizer o clima daqui a um mês, o que dirá daqui a 20 anos, né? Quando a gente vai ter o Mogno no campo. Então, eu só complementaria isso, acredito na clonagem, acho que é uma baita técnica. Existe todo um arcabouço teórico da genética, do melhoramento, até para explicar o porquê que a clonagem é tão boa. A gente não precisa entrar nesse detalhe aqui, mas, enfim, é muito efetivo. Só essa questão de talvez balancear um pouco esse risco com o ganho. Então, a clonagem vai gerar muito ganho? Vai, mas também vai aumentar um pouquinho os riscos, na medida em que você diminui a diversidade genética. Então, eu jamais recomendaria a nenhum produtor, eu falo isso como das Nobres, que é a empresa que eu acompanhei, o desenvolvimento de alguns clones que eles vêm trabalhando, eu falo jamais vendam um único clone, né? Esses clones não foram testados o suficiente, vocês têm que vender um pool de clones, junta aí uns 7, na minha opinião, até mais de 10. Seria o ideal nesse momento, uma vez que eles não foram tão testados. Bom, aí sobre a pergunta da Patrícia, vou tentar ser bem breve para que todos possam falar. Como que está o melhoramento, né? Eu acho que a palavra que define do Mogno no Brasil é engatinhando, né? Nós estamos só começando. Existem trabalhos muito pontuais, a gente não tem a mesma grandeza da eucaliptocultura em termos de empresas enormes que exportam toneladas e toneladas de celulose para a China, para os Estados Unidos, Europa, né? Então a gente não tem essa mesma envergadura, né? Então, são iniciativas muito pontuais, eu vou citar 2 que eu conheço, mas eu sei que o Jaldes, a Luciana, eles também podem falar das iniciativas deles. A gente começou um trabalho com a Mudas Nobres, quando eu ainda era docente lá na UFG, em Goiânia, aonde fomos, na verdade, eu acompanhei o trabalho, eu acabei não indo, mas o pessoal foi nas fazendas mais antigas do Brasil, florestas de 20 anos, e avaliou-se a altura e o diâmetro de mais de 4.000 árvores nessas florestas mais antigas, até que abasteceram de sementes o Brasil inteiro. Boa parte do Brasil veio de plantios dessas poucas fazendas que tinham florestas maduras e em produção de semente à época. Bom, né, dessas 4.000 árvores, selecionou-se 53 melhores, aquelas absolutamente melhores, né, em termos de diâmetro, altura de fuste e tudo mais,
checou-se para ver se não tinha mortalidade ao redor, para ver se aquela superioridade não poderia ter sido um benefício da falta de competição, incidência de cancro, etc. Essas árvores foram clonadas, eles estão multiplicando, instalaram os primeiros testes clonais em algumas fazendas pelo país. Por enquanto, são poucos testes clonais que eles têm, mas os resultados iniciais são excelentes, né? São muito bons. A gente já divulgou algumas coisas na forma mais de trabalho de conclusão de curso e pretendemos, em breve, publicar um primeiro artigo, quem sabe. E tem também uma iniciativa muito interessante, talvez a mais consistente, que é a da Futuro Florestal com os senegalenses. Eles conseguiram importar da África 30 progenes de 6 locais diferentes, a gente chama na área florestal de procedência. São populações naturais, por exemplo, procedência de Gana, de Costa do Marfim. Então, essas procedências, eles trouxeram para o Brasil, são 30 famílias, 30 progenes que eles estão testando em 7 diferentes parceiros do Brasil, ao longo de todo o Brasil, desde São Paulo até o Piauí, né? Então, eu diria que esse é o mais consistente, né? O da Mudas Nobres é interessante também, porque, vamos dizer, é um atalho, é um caminho mais rápido, né? Mas que talvez não permita um trabalho de tão longo prazo como esse que o Futuro Florestal conseguiu ir lá na África e trazer. Mas essas são as iniciativas que eu conheço, com certeza existem mais, e eu não quero ser injusto de não as citar. Se eu não estou citando é porque eu não conheço mesmo. Luciana e Jaldes, o que vocês têm? Jaldes, o que você tem a falar sobre isso para nós? Foi feito no viveiro de vocês alguma coisa semelhante? Fala para nós aqui, Jaldes. Bem, boa noite a todos. Obrigado àqueles que estão nos assistindo. Agradecer ao Douglas, que facilitou todo esse nosso trabalho, né, Patrícia? Agradecer ao Milton, satisfação estar com a Luciana aqui, Teotônio e Evandro. Só para contextualizar onde é que eu estou no Mato Grosso, né? Na cidade de Sinop, 500 quilômetros ao norte de Cuiabá. Né? Então, estou dentro da Amazônia mato-grossense, aqui nesse estado continental fantástico aí. E é uma satisfação participar com todos aí no Brasil. E também colocar aqui que eu tenho orgulho de ser formado na Universidade Federal do Mato Grosso em Engenharia Florestal. Bem, nossa família veio para esse estado em 84 e eu, em 98, tive a oportunidade, uma viagem que eu fiz à Embrapa, de Belém do Pará, eu trouxe 200 sementes de lá. No mesmo ano, em novembro de 98, a gente plantou essas sementes aqui numa propriedade nossa. Algumas sementes também foram plantadas na propriedade da Bacairi, em Alta Floresta, 330 quilômetros aqui no noroeste do estado, na fazenda de São Antônio Passo, né, que a gente veio acompanhando o desenvolvimento desse mogno africano. Né? Na nossa propriedade aqui em Sinop, a gente fez uma seleção dessas matrizes. Ao longo do tempo foi tirando aquelas que tivessem, talvez, campo, tortuosidade, enfim, fez uma seleção dessas matrizes, né? Que temos hoje aqui, que produzem semente já há uns 5, 6 anos aqui, né? Começaram a produção depois dos 10, entre 10 a 15 anos, né? E com isso, essas árvores superiores, a gente foi produzindo sementes aqui, produzindo mudas através das sementes colhidas na própria propriedade aqui. Então, são matrizes superiores que usamos, selecionadas já, né? E começamos um processo em 2006, também juntamente com a Bacairi, de Alta Floresta, que eu citei, e Sinop, a selecionar os melhores indivíduos, né? Fizemos uma coleta dessas matrizes, as melhores, usamos um caminhão MUC, subimos na parte apical da árvore, né? Coletamos a gema e introduzimos isso no viveiro. Isso em 2006. E fizemos um plantio com 4 repetições, já saiu até uma tese de mestrado desse trabalho aqui, um teste de progênio em campo para validar esse trabalho que nós começamos lá atrás, né? E eu escutei atentamente o Teotônio e o Evandro falando. Veja bem, pessoal, nós estamos em 2021, estou falando de um trabalho, começou em 98, estou falando de um trabalho que a gente começou de melhoramento genético em 2016, olha só, sem resultado ainda. Então, quando a gente está aqui conversando em cultura florestal, o Teotônio citou muito bem a evolução do eucalipto no Brasil, como é trabalhoso isso, né? Até se chegar ao indivíduo, chegar em indivíduos superiores e poder
melhorar isso em plantios florestais. Eu sempre falo o seguinte, na cultura agrícola, quando você planta o milho e você erra a semente, alguma coisa, é uma cultura precoce, no ano que vem você planta outra. Agora, como é que fica na cultura florestal, Teotônio? Se eu erro o eucalipto, se eu erro a variedade, a região, déficit hídrico, todas essas variantes que nós temos, né, fenótipo, genótipo de cada região, a pesquisa florestal brasileira, eu vejo muita gente fazendo bons trabalhos. Fernando citou a Mudas Nobres, está aí a Luciana, está aí o Milton, que é modesto em falar, mas é um grande pesquisador também entre nós aqui, fez várias pesquisas no Mato Grosso, está fazendo aí no Tocantins, é um entusiasta do assunto. Nós todos também tivemos a oportunidade em Minas Gerais, lá em Pirapora, acompanhando outros empresários lá investindo em milho africano. Olha, eu acho que nós, a passos lentos, mas com segurança, com profissionalismo, o Brasil todo está hoje gostando da cultura do milho africano. Esse país recebeu muito bem essa árvore. Eu acho que nós vamos ter bons frutos a médio e longo prazo. Estamos fazendo um trabalho de casa muito bem feito, muito bem embasado. Eu acho que hoje a gente tem uma parceria muito grande vendo entre empresa e universidade. Não é diferente aqui no Mato Grosso com a Universidade Federal e Estadual. E eu acho que a gente está no caminho certo, né? É um caminho longo, mas as bases foram muito bem colocadas. E aí, Lu? Fala para nós. Você fala aí. Boa noite. Eu queria também agradecer a oportunidade de estar com um grupo tão selecionado, de um tema, né, que tem chamado muita atenção, né? A gente todo dia é questionado pelos clientes sobre o que tem de disponibilidade de multa, o que nós temos dentro do Brasil. E eu fico muito feliz de estar com esse grupo. A minha formação, eu sou da área financeira, administrativa. E quando eu montei o viveiro, eu e meu marido, a gente foi até um pouco corajoso, porque a gente tinha uma fazenda e a gente fez isso em 2012 como um sonho, né? Eu tenho uma paixão absoluta pela natureza e por árvores e, na verdade, juntou com um desejo de ter uma atividade nova, ter o espaço disponível. E, na época, a gente avaliou algumas oportunidades e essa foi uma oportunidade que se mostrou muito promissora, né? O Brasil tem uma vocação absurda para plantios de florestas, né? Para tirar o foco das florestas nativas e a gente está aprendendo isso, né? A nossa vocação, nós temos um país com clima bom, com áreas disponíveis, o mercado de madeira crescente, com um apelo muito grande futuro, uma previsão muito grande. Então, isso foram os elementos que fizeram a gente, na época, tomar essa decisão. E, na época, o mogno se apresentou como uma oportunidade, por ser uma cultura de uma madeira de um ciclo teoricamente curto, né, em comparação a outras espécies, e nós tomamos essa coragem e montamos um viveiro muito similar. Na época, a gente tinha um problema de falta de semente, ainda tinha, a gente montou o viveiro em 2012, e as sementes de mogno, elas têm um período de germinação muito curto, e a própria produção de sementes é muito curta, né? Então, a gente montou, na verdade, logo de cara, já um jardim clonal, com variabilidade, não é um jardim clonal único, não existe, né, ainda no Brasil, em volumes comerciais relevantes, os clones são os clones registrados, mas o processo de estaqueamento e de produção da muda é muito similar, com estaquias, vai para a casa de vegetação, de lá, depois de enraizar e brotar, então ela vai para a área de crescimento. Então, hoje nós temos um matrizeiro com mais de 60 mil mudas. Essas mudas foram mudas selecionadas, e o que a gente tem assim, de muito interessante para ser divulgado é que, apesar de a gente não ter o clone melhorado, né, que seria o que a gente chama de cultivar, que é aquele clone que tem uma patente, que ele é registrado perante o Ministério da Agricultura, que ele tem uma proteção para comercialização, nós temos hoje 3 categorias, né, que é a muda seminal, o clone, que é feito por estaquia de multifamiliar, que são várias origens,
e o clone melhorar. Falar assim, então a muda de semente seria muito similar ao clone multifamiliar. Tem alguns resultados que eu acho, não sei se já é o momento de falar, Paty, mas eu acho que... Não, aqui não tem momento. O momento, a conversa vai fluir igual nós fizemos. Pegando a linha aí de terminar esse raciocínio, né? Então a gente fala de muda de semente, muda de clone de família clonal e muda de clone melhorado, que é o que todos nós buscamos daqui para frente, né? Os clones registrados, testados, né? Que sejam distintos, sejam homogêneos no campo, né? E estáveis. Esse é o nosso objetivo, que eu acho que é o objetivo geral aqui dessa conversa. O que nós temos de resultado, que eu acho que é extremamente importante da gente colocar, o Ricardo Tavares me concedeu gentilmente o acesso aos inventários que foram feitos nas florestas dele. E lá, quando ele fez o Viveiro da Atlântica, o Viveiro da Atlântica era nesses mesmos moldes do que a gente faz hoje, nos jardins clonais. Os inventários que foram feitos da Atlântica, eu tive acesso ao último, que foi feito pela professora Andressa, pelo João Emílio, pelo Antônio Carlos Ferraz. Eles mostram anualmente, esse plantio já tem quase 10 anos, ele é em Pirapora e é irrigado, um ganho superior das mudas, que eu vou chamar de clonais, mas entenda-se como os clones feitos por estaquitos, esses clones muito familiares, eles têm um ganho superior em termos de DAP, né, que é a distância, o diâmetro na altura do peito, para quem não sabe, o fuste e em volume. Em volume, ele está quase 17% superior. E isso é muito interessante, né? Isso foi comprovado agora num plantio mais recente, numa outra região, que é também num plantio do Ricardo Tavares, na Floresta da Canastra. É um plantio novo, com 1 ano e meio, foram 40 hectares plantados, não irrigados, né? Até pela região no qual ele está inserido, né? Uma região muito boa, com muitas chuvas. E até foram mudas nossas, inclusive eles compraram para fazer o teste, mudas seminais e mudas clonais, e com 1 ano e meio ela está com DAP 23% superior, numa altura 9,5% superior. Então, o que justificaria isso, né? Que é a pergunta, o que justificaria? Tem um trabalho da doutora Graciele Costa, é nossa pesquisadora do Viveiro, ela é coordenadora do mestrado em Sete Lagoas, e ela hoje ela é coordenadora das nossas pesquisas de desenvolvimento dentro da fazenda. Nós montamos um laboratório dentro da nossa fazenda lá em Felizlândia. E ela fez um trabalho, até uma orientanda dela num trabalho de mestrado, eles fizeram um estudo das raízes do sistema radicular da muda seminal e da muda clonal. O clone nesse modelo multifamiliar. E as mudas com o mesmo tamanho, elas demonstraram um ganho, uma quantidade superior de raiz se comparada à muda seminal. E isso é muito interessante, né? 25% a mais de raiz, fizeram teste seco, teste úmido, fizeram ela vai ser publicado isso, tá, gente? Eu estou reproduzindo o resultado de um trabalho que a aluna chama Natália. Ela vai publicar esse trabalho de mestrado demonstrando uma das razões que poderiam justificar esse ganho superior. E a outra delas seria a idade genética da matriz. Então, é bem interessante porque a gente... eu admiro muito o trabalho do professor Evandro, ele sabe que eu sou uma leitora voraz de trabalho científico, eu acho que o trabalho científico não tem que ficar no mundo científico, né? Ele tem que ser levado para quem realmente vai utilizar e produzir e melhorar, né, o que nós temos hoje dentro do nosso portfólio, e quem faz isso são as empresas que vão reproduzir essas mudas, no nosso caso. E o trabalho dele, que demonstrou a variabilidade genética no Brasil, foi um trabalho extremamente importante e um marco para o mundo do Mogno. E ele sabe que eu sou uma admiradora do trabalho dele, parabenizo o trabalho dele na frente, né, do grupo aqui, de quantas pessoas estão nos assistindo. Eu tenho uma admiração por isso, eu acho que a gente está no caminho muito certo, né? O Jaldes falou muito bem, né, que a cultura do Mogno, o Jaldes e o Teutônio, nós estamos
o Ivan também falou, a gente está engatinhando, né? No mundo do mogno. É uma cultura de ciclo longo e que está no Brasil há tão pouco tempo, né, gente? Se a gente pensar, as primeiras árvores, elas não têm 50 anos ainda, né? As primeiras da Embrapa. Em termos comerciais, nós estamos com um ciclo muito menor do que isso, né? As árvores que produzem semente, que espalharam os plantios pelo Brasil, nós agora que vamos estar na maturação, nós estamos falando de mogno jovem agora, de madeira de mogno jovem. Então, eu falo muito, Paty, pode me cortar, era isso. Eu queria saber, já que você iniciou o assunto, quem está nos assistindo, a primeira dúvida que tem é saber, quero fazer essa pergunta para o Jaldes também, o que eu compro? Como que eu vou saber se eu estou comprando uma boa muda, um bom clone? Porque a gente vê, inclusive eu quero tocar nesse assunto também, que tem muda aí de R$1, R$2, até R$5. Né? Tem muda de todo valor. E aí, o que justifica isso? Como que a pessoa vai saber se está comprando uma boa muda, ou um bom clone, ou uma boa semente? Depois eu quero que a Lu me responda também isso aí. Vai lá, Patrícia. Bem, primeiramente, eu acho que eu e a Luciane, pelo que foi colocado aqui, nesse quesito hoje, nós temos já excelentes viveiros no Brasil fazendo um trabalho profissionalíssimo e fantástico em melhoramento genético. Então, o ouvinte hoje, você tem, pelo relato mesmo da Luciana, em Minas Gerais, está bem avançado, em São Paulo também, tem empresas fazendo. No Pará, junto com vários profissionais, temos bons materiais genéticos no mercado aí, já de melhoramento. Começaram lá em Pirapora e foram evoluindo. Então, hoje você tem mudas melhoradas geneticamente por processo de clone, assim como você tem matrizes ou procedência de semente de excelente qualidade por seleção de matrizes também. Então, você tem excelentes pomares de matriz hoje no Brasil e bons fornecedores. Então, acho que a gente está realmente no caminho certo. Agora, Patrícia, eu acho que eu e a Luciana, depois desse melhoramento tudo e receber uma semente, a gente recebe um bebê com fralda lá no viveiro, né? É uma semente que nós plantamos e hoje o que a gente faz no viveiro é exatamente o seguinte: eu posso fazer uma muda barata, assim eu posso não dar nutrição nenhuma para esse bebê que está lá, não dá colostro, não dá nada, enfim. E aí sai o que a gente vê por aí. Agora vamos falar do que se faz. Nós hoje, tanto a Luciana como vários viveiros, usamos um tubete adequado para isso. E hoje uma muda barata ou não também é volume de substrato e quanto tempo essa muda fica no viveiro, lá num tubete maior até enraizar o que fique madura para levar ao campo as condições adversas que ela vai receber. Quanto tempo isso, Jaldes? Quanto tempo leva para chegar nesse ponto? Vamos explicar às pessoas o processo que é isso, né? Ok. Não é simples assim, não. Não é simples assim. Nós estimamos pelo menos uma muda de moga africana de boa formação e maturidade viveiro entre 6 a 1 ano de tempo. E a gente fala isso porque você tem que antecipar o plantio de uma muda, né? Você tem regiões diferentes ou se você não tem irrigação, você tem que esperar o período da chuva. Então a muda fica mais ou menos tempo no viveiro. Você pode acelerar mais esse desenvolvimento ou menos. Mas o tamanho do tubete que nós usamos, tanto eu e a Luciana, são adequados a uma boa formação radicular, a uma boa base de substrato que nós usamos. Então, hoje, usar um bom substrato é o primeiro princípio, um bom desenvolvimento e uma boa formação de raiz, essa boa formação de raiz, essa maturidade vai atender às condições adversas do campo, muitas vezes de déficit hídrico, né? Você tem maturidade de raiz, um torrão firme para não desmanchar, né? Porque nem todo plantio hoje é manual, muitos são mecânicos por máquinas, então tem que ter um torrão firme. E o que usamos nesse processo, né? Que adubação de base nós usamos, né? Isso é muito importante. E fertirrigação nós fazemos, que expedição em que altura de muda nós vamos expedir ao campo, né? Então, na verdade, não é só uma muda de moga africano, é uma série de detalhes a chegar a entregar um produto. E a preocupação do viveirista hoje é muito grande, é o que eu citei há pouco, não é só um grão de milho que você troca daqui a 6 meses, é uma muda que você vai levar para o cliente
dentro do seu conceito de melhoramento que nós estamos conversando aqui, existem beberistas sérios fazendo isso, a grande maioria, que vão entregar um produto para você que vai ser permanente lá, vai ser uma vida, né? Tem muita gente aqui plantando módulo para atender seu filho na faculdade, depois é um trabalho muito sério, muita gente fazendo coisa séria. Então, nós, viveristas, e eu acho que a Luciane fala com brilho nos olhos também, nós temos uma muda que é um bebê. Nós o cuidamos e queremos dar um bom colostro para ele, uma boa nutrição, para que seja uma árvore adulta, para que chegue aos 18 anos, para que seja emancipada, enfim. É o que todo investidor quer. O investidor hoje quer investir, porque até lucro, não é? Floresta não é uma coisa nostálgica só por ser bonita, porque dá som, não. Ela tem que dar lucro, é isso que nós esperamos. Todo esse trabalho... Qual que é o nível de mortandade de uma boa muda, Jaldes? Olha, veja bem, quando você tem irrigação, como tem em Minas, é quase zero, né? Agora, você tem mortalidades hoje por injúrias também, que às vezes no processo de transporte, né? Falta de água, né? Mas hoje, por exemplo, qualquer plantio que se trabalha em eucalipto, um pouco menos, mas pelo custo da muda de moga africano, né? Pelo custo de um plantio de moga africano, nós temos que ter pegamentos acima de 98% a campo, não pode se trabalhar com menos isso. Hoje, em qualquer lugar do Brasil, a terra é mobilizada, caro. Então, não pode se ter falhas, né? Não pode se ter um desenvolvimento ruim de uma cultura florestal, hoje mesmo no eucalipto, né? Não pode ser diferente, então tem muita coisa que nós estamos fazendo no eucalipto, seja gel, seja adubação, ou outras coisas que pode ser feito no módulo. Uma coisa que se usa muito no Mato Grosso, Patrícia, já compartilhando aqui, nós temos muita cama de frango disponível para plantar. E o mogno africano aqui tem respondido muito bem ao uso de estercos, né? Seja bovino, temos vários confinamentos, seja aves, principalmente, temos uma disponibilidade muito grande. E ele aqui demonstrou que desenvolve o dobro com a adubação orgânica, né? Nossos solos no Mato Grosso, no geral, são muito pobres. Nós temos um bom volume de chuva acima de 2.000 milímetros, mas mal distribuído, né? Nós temos um período chuvoso e temos um período de seca com déficit hídrico muito grande, né? Então, temos que escolher solos para plantar mogno no Mato Grosso hoje também. Ô, Lu, se você chegar aí, um cliente aí, e virar para você e falar assim, olha, sua muda tá linda, mas eu vi uma outra muda ali, bem mais barata, eu vou plantar muito, quero economizar e tal, e quais argumentos você vai mostrar na sua muda para poder falar, olha, minha muda não é igual àquela, por isso a minha muda não custa R$1, né? O que você mostraria na prática para uma pessoa que vai visitar seu viveiro, que vai visitar o do Jaldes, que vai visitar um outro que faz uma mudinha ali no fundinho de quintal, né? E como nós conversamos, a muda pode ser feita, qualquer um pode fazer, né? Qualquer plantador, qualquer agricultor que tem um mínimo de conhecimento pode fazer. Só que o resultado não será aquele esperado. Então, se essa pessoa chegar lá no seu viveiro, o que você vai mostrar para ela para convencer que a sua muda é melhor do que aquela outra que ele... Eu ia fazer uma pergunta, sabe, Paty? Você viu a muda? A muda de R$1? É porque não tem jeito, sabe, Paty? Tem uma coisa que chama custo, e você, num processo sério, você tem todo o manejo, desde a nutrição do jardim clonal, da composição do seu substrato, que não pode ser qualquer substrato, do volume do seu substrato. O Jaldes falou muito bem das características de uma boa muda. A boa muda, para ela chegar num ponto, você tem que ter espaço de viveiro para você manter essas mudas segregadas, para não ter muda estiolada, que é quando a muda cresce demais, sem estrutura. Então, assim, são vários fatores que a gente analisa, para na hora de fazer uma expedição da muda, a gente tem um critério rigorosíssimo de qualidade. Tá bom, mas o que na parte prática, se eu olhar a sua muda? Por exemplo, você falou agora que a muda, às vezes, está estiolada. Então, a pessoa, às vezes, olha e fala, nossa, essa muda está uma beleza, olha o tamanho dela, né? Então, o que ela tem que olhar na prática para poder distinguir de uma boa e uma ruim? Ok. A gente teve até um caso que um cliente nosso, eu vou citar esse exemplo para concluir para você.
Um cliente nosso, o vizinho dele comprou uma muda bem mais barata e ainda ficou criticando ele. Nossa, mas você comprou uma muda cara, eu comprei uma muda muito mais barata. Aí depois ele mandou uma foto das duas. Olha o estado da coitada. Ele escreveu assim, aí uma foto era uma muda nossa, tem um tamanho, tem um número de pares de folha, a muda, o caule dela tem que estar num tom mais para marrom, que significa que ele está lignificado, não é uma muda muito jovem, então ela vai ter uma tolerância para o campo. A gente faz um processo de lubrificação dessa muda antes dela ir para o campo, para ela não sair do berçário que o Zaldes falou, né? Da vida boa e, de repente, ir para pleno sol e sentir muito. Então, a gente faz esse processo de transição. E essa outra mudinha que chegou lá para ele era uma muda completamente jovem, num tubetinho de eucalipto, minúsculo, ela não tinha um sistema radicular desenvolvido. Então, tem gente que usa muda barata, mas não é o que nós queremos. Os Zaldes também têm um viveiro sério, não naselar. Eu quero que meu cliente não tenha um problema, não receba um problema. Aquele dia a gente conversou que horas eu sei que eu fiz um mau negócio, né? Pode ser na hora que você recebe a muda. Eu tive um outro exemplo que foi umas mudas que nós mandamos para o Nordeste, para Aracaju. E quando chegaram as nossas mudas lá, o cliente reclamou. Aí eu falei, como que você está reclamando das mudas? As mudas foram perfeitas. Falou assim, olha a muda de qualidade que eu recebi aqui de um outro fornecedor. Ele mandou a foto. A foto era uma muda maior do que ele, numas sacolas, umas mudas completamente velhas, umas mudas... Eu falei, aí nós tentamos argumentar, falando assim, olha, esse não é um padrão de muda que vai te deixar satisfeita. Essas mudas feitas muito grandes num saquinho, essas raízes provavelmente vão estar noveladas, você vai ter problema. Não, porque essa muda que é... Aí eu falei, um dia ele vai procurar a gente, né? Ele, na verdade, ele não teve coragem, mas o consultor que prestava serviço para ele, falou que todas essas mudas que eles receberam morreram, e a nossa estava lá desenvolvendo, mas ele não teve a humildade de ligar para a gente. Então, assim, Paty, a muda, na verdade, o que a gente cria de padrão, o que eu acho que é muito importante as pessoas verificarem é isso, a questão da nutrição, dos aspectos, se ela está com aspectos bons de sanidade, se não tem sinais de doença fúngica. Você percebe isso na folha, as folhas muito enroladinhas ou apresentando algumas manchas de doença. Isso a gente tem que fazer um controle muito grande no viveiro, isso é obrigação nossa. Um bom viveirista que tem registro no Renasem, que tem um registro, né, o Renasem é do Ministério da Agricultura, a gente tem que apresentar relatórios, a gente faz relatórios técnicos das visitas do responsável técnico. Meu responsável técnico é o João Emílio, que é uma pessoa que todo mundo Mogli conhece, que participou da primeira roda aqui. Então, acho que a gente tem que se juntar a boas pessoas, fazer um processo de qualidade muito rigoroso de manejo dentro do viveiro, igual o Zaldes falou, tem muda que fica com a gente um ano. Se eu deixar essa muda sem cuidado, ou ela vai morrer, ou ela vai estiolar, né, vai crescer demais, sem estrutura, e isso é refletido lá no campo. Então, a gente falou muito do produtor de muda, mas isso se aplica também ao produtor de semente, Paty. Os produtores de semente têm que ser registrados também no Ministério da Agricultura, tem que fazer um processo de coleta, coletor enviou para o cliente, porque muitas vezes essas sementes estão velhas. Né? A gente, lá no viveiro, a gente tem um cuidado de testar essas sementes, a gente testa no laboratório as sementes quando elas chegam para a gente faz o teste, que é um protocolo da Embrapa, que faz um teste do tetrazole, que a gente chama, usa produtos para fazer o teste de germinação dessas sementes. São cuidados que nós temos, Paty, escolher bons fornecedores, que não coletam. Quando que você, Lu, por exemplo, pode falar, que outro dia a gente falou, que esse pessoal que compra semente para plantar, de repente não dá em nada e tal, porque a semente, as pessoas têm que saber que ela tem validade, prazo de validade, né? Sim. E qual prazo é esse? E quem compra uma semente? Manda para mim, eu vou comprar de você aí, seja onde for, e chega lá a semente e não acontece nada, né? Paty, a gente brinca aqui que, na verdade, tem se comprovado a cada dia, né, que a semente do Mogli, ela tem um prazo de vida útil muito curto, né? A gente fala que ela perde 1% ao dia, sabe? Coletor tem que mandar. Então, a semente com mais de 3 meses, e as formas de armazenamento ainda estão
precisa evoluir muito em termos de estudo, porque algumas armazenadas que a gente já testou não tiveram uma germinação muito boa. Então, a gente fala isso. Então, você comprou uma semente com 5 meses, 6 meses, a chance de vingar alguma coisa desse lote é muito pequena, sabe, Paty? Então, mas aí o sujeito que comprou não sabe quando é que foi colhida aquela semente, né? Depende do coletor, né? Tem coletores sérios que vão, inclusive, te falar, olha, estou te mandando um lote, foi colhido na data tal, inclusive porque o Ministério da Agricultura exige isso. Nos relatórios, nas formas de coleta de sementes, você tem que colocar a data da coleta, de onde você coletou, coordenadas geográficas, quantas matrizes produtoras de semente tem ali. É uma série de exigências. Eu até já estudei isso muito para ajudar algumas pessoas que começaram a fazer coleta de semente. Então, tem um protocolo a ser seguido também, não é simplesmente coletar e mandar. O registro do Ministério tem que fazer um histórico dessa coleta. Entendi. Teotônio, quanto ao melhoramento aí... Pode falar, Milton. Fala aí, Milton. Uma coisa que é importante no tema é o seguinte, realmente, existe os fornecedores de sementes que eles colhem hoje e te mandam amanhã. Hoje, no Brasil, eu vejo um único fornecedor com equipamento próprio para coletar semente, que é um nosso associado, que é o Michel. O Michel tem uma máquina que ele te levanta, é um elevador, você vai lá na árvore, pega o fruto e colhe a semente. Quando você compra a semente do Michel, ele colhe, ele tira a semente do fruto, espera ela secar uns 2 dias e te manda. Você tem uma semente fresca. O índice de germinação de todas as sementes que eu comprei do Michel foram altíssimos. Por quê? Porque é uma pessoa que está preparada para coletar sementes com equipamento. Agora, existem outros que coletam sementes bem também, só que eles não têm equipamento. Aí não, aí o cara pega a cordinha, escala e vende a semente também. Mas não tem a produção que tem o Michel, né? O Michel é uma pessoa que pode fornecer do dia para a noite mais de 50 quilos de semente, porque ele tem uma capacidade instalada com equipamentos para coletar 50 quilos de semente por dia. Não é qualquer um que coleta isso subindo em árvore, na corda. Não, até vai coletar, e vai coletar boas sementes também. Então, eu vejo hoje, como fornecedor de semente, realmente equipado no Brasil, o Michel. E vejo aqueles outros que são profissionais, que coletam escalando as árvores, porém, com uma capacidade menor de fornecimento de quilos por dia, que também, se tiverem responsabilidade, vão fornecer boas sementes. Agora, o problema do fornecedor de semente não é o fornecedor que coleta a semente no fruto na árvore. Não. O problema está naquele que coleta a semente que caiu no chão. Porque você não sabe quantos dias tem aquela semente ali no chão. E existe muito isso. Existe muita gente que vende semente coletada no chão. E aí você tem que evitar de comprar. Então, para isso, você tem que conhecer. Eu, como conheço a maioria, e já visitei, eu posso garantir a vocês que os que coletam da fruta vão sempre possuir melhor semente. Mas tem gente que coleta no chão e tem uma coleta excelente. O professor Falese mesmo é um que coleta no chão, mas ele coleta todos os dias e já treinou as pessoas para coletarem só as sementes boas, que têm sinais de vitalidade, descartam as sementes que a gente fala que a semente está xoxa, quando ela não tem matéria germinativa ali dentro, que ela já é descartada. Então, tem gente que coleta no chão, mas que tem um excelente índice de germinação. Como você coleta? Mas aí é aquela seleção, né? Aí é uma coleta muito lenta também, mas tudo bem, é válido também, mas não é a coleta quando vem do fruto, né? É outra coisa. A qualidade da coleta é maior. E outra coisa que é importante falar aqui, Milton, o Teotônio, o que ele acha disso? Outra coisa que é importante falar na muda é a lignificação. A lignificação da muda, eu gostaria até de falar, eu não vou falar, eu sei, mas eu não vou falar, eu prefiro que a Lu ou o Jaldes fale. O que é uma muda lignificada, Jaldes?
O que uma muda lignificada, o que é? Por exemplo, uma muda estiolada que a Luciana falou não é lignificada. Quer dizer, lignificada é uma questão de maturidade, né? Principalmente o fusto e troncozinho da muda, você tem que segurar ela e ela ficar reta ali, né? Muitas dobram, ficam mole, né? Mas muda lignificada é uma muda madura a campo, né? Muitas pessoas colocam uma muda tenra ou estiolada numa área arenosa, ela realmente não vai aguentar o sol que está no campo, né? Então, o Milton, lignificado está você depois de uns dias na praia, com o sol, tudo bem acostumado, bem bronzeado, né? Na sombra e na água fresca, a gente não fica lignificado, mas no sol quente, todos nós temos que suar um pouco. Então, eu acho que é uma muda que está pronta para suar lá no campo e enfrentar as adversidades. O viverista tem experiência nisso hoje, é o que a Luciana colocou agora há pouco aqui. A muda no processo que você a produz, você não coloca só uma semente no tubete, você vai colocar numa bandeja 100%, depois abre ela para 50%, e no final uma bandeja muitas vezes de 50 ou 60 células que tem ali para a bandeja, fica com 15 ou 9 mudas. Então, tu imagina o espaço que se tem que ter no viveiro para você rustificar uma muda hoje. Então, o viverista tem todo um processo de aclimatização dessa muda e um processo de rustificação. Logicamente, nesse processo também tem adubação, né? Que você diminui algumas adubações, né? Nitrogenadas e aumenta adubações de potássio, fósforo, preparando essa muda para o campo. Então, o processo de rustificação é o processo que se faz no viveiro e é toda uma metodologia para cada região. Evandro, e depois o Teotônio. Quero inserir os dois aqui, porque vamos fazer um outro foco aqui que é importantíssimo. Eu até estou vendo aqui a professora Graziela Vidal, que é a nossa parceira também. E boa noite, Grazi. Também queria saber o que essa genética que a gente está falando aí, falando tanto da genética da muda, também que ela vai influenciar na qualidade do que nós vamos ter de produto final. O que é que pode ser feito, se você tem alguma experiência, mesmo que não seja com mogno, para melhorar essa qualidade da madeira? E depois eu quero perguntar para o Teotônio agora, depois, sobre as coisas que fazem um bom clone, tá? Primeiro o Evandro aí, vamos ver. Perfeito. Só que também, para que você chegue no Teotônio, eu queria que você falasse, acho que você falou na nossa pré-live, sobre o valor genético que tem a semente e também daquele lance que você falou sobre o plantio adequado para chegar ao clone. Isso foi uma coisa muito importante que você falou na pré-live, que é importante colocar aqui. Vamos lá, Evandro. Vai lá, Evandro. Beleza. Não, tranquilo. Se tem uma coisa boa também nessa nossa jornada é os amigos que vamos encontrando no caminho, né? Não só na área florestal, acho que faz parte da vida. A Graziela está aí, o Evandro, meu xará, Evandro Tambarucci, o Rodrigo Oliveira, Valério Can. Valeu, pessoal, e todo mundo que está na live. Muito bom. Bom, sobre a qualidade genética, né? Bom, é o seguinte, essa pergunta é muito importante, eu a considero pelo seguinte, quando a gente identifica uma árvore bonita no campo, né, aquela árvore com um ótimo DAP, um ótimo fuste, livre de doenças, a gente está olhando, o que a gente está olhando ali, a gente está olhando o que a gente chama de fenótipo. Todos nós temos um fenótipo. O Theo tem o dele, né? A Luciana tem o dela, eu tenho o meu. Às vezes a pele é mais clara, mais escura. Se a gente comer um pouquinho mais, não praticar exercício, a gente engorda. A mesma coisa é uma árvore. Ela vai responder, ela vai ter uma condição. Aquela condição que a gente está olhando não é uma condição pura e simplesmente genética. A gente está olhando uma expressão da genética dela, mas influenciada pelo ambiente. Então, olhando uma única árvore, fica difícil saber se aquela superioridade é
de natureza genética. E a gente interessa pela genética porque é isso que vai ser transmitido para as próximas gerações. A superioridade ambiental vai depender de você replicar aquele ambiente, que muitas vezes você nem sabe o que você fez. Às vezes foi o trator estava passando e jogou um pouquinho mais de adubo ali no sulcamento, passou em cima de uma pedra e caiu mais adubo para ele. Ou por algum motivo, ele está um pouquinho mais na baixada, onde é mais úmido, por exemplo, né? Mas isso não vai ser transmitido para um outro local onde não é úmido igual, onde o trator não derrubou aquela quantidade de adubo. Então, a superioridade genética a gente consegue avaliar com experimentação. Então, para comprovar que aquela árvore superior ela é superior devido à genética, nós temos que coletar propágulos dela. Se for de semente, nós vamos avaliar um componente da genética. Se a gente clonar, nós vamos avaliar a qualidade genética da árvore como um todo, né? Então, os nossos filhos não são iguais a gente. A gente transmite uma parte da genética para os filhos. A mesma coisa é a árvore, né? Então, quando você coleta a semente de uma árvore, é uma parte da genética dela. Então, você consegue avaliar uma parte. Agora, quando a gente clona, não. Aí, como o Theo falou, é a réplica clonal. O DNA dela está em todas as células daquele jeito, né? Deixa eu te perguntar, assim, te interrompendo, porque isso é importante. Então, você quer dizer com isso que se você clona uma árvore que são todas geneticamente iguais, não existe influência do meio ambiente para elas se tornarem a floresta homogênea, idêntica? Existe também, tá? Existe também. Se você entrar numa floresta clonal de eucaliptos, elas vão parecer muito homogêneas, mas não vão ser idênticas, né? É a mesma coisa de gêmeos univitelinos na nossa espécie. Eles são muito parecidos, mas não são idênticos. Cada um tem até a sua personalidade, podem ter ligeiras diferenças, mas é muito parecido, né? Agora, o ponto mais importante agora... Evandro, mas aí o filho que nasceu de dois pais, que não são gêmeos, eles vão ser diferentes, então eu estou vendo indivíduos diferentes numa floresta, mas cada um vai sofrer muito mais o fator do meio ambiente, de como eles foram criados, do que os que são gêmeos, é isso? Não é isso. O efeito do ambiente é o mesmo nas sementes e nos clones. É o mesmo, tá? O ponto que eu estou querendo deixar aqui mais importante é o seguinte: quando você olha uma árvore bonita, né, a tendência natural do leigo é falar assim: se essa árvore é bonita, eu vou clonar ela e vou rachar de ganhar dinheiro. Mas não é tão fácil assim, né? Porque aquela árvore pode não ser bonita do ponto de vista genético. Isso está escondido ali. A gente tem que separar esse confundimento de ambiente e de genética. Como a gente faz isso? Igual a gente está fazendo lá com a Mudas Nobres. Pegamos lá do Pará, réplicas clonais, foi enxertado, levou-se para Goiânia, está sendo multiplicado, instalando testes com aquele clone, a gente chama de testes clonais, com delineamento estatístico, onde a gente vai conseguir separar o efeito do ambiente do efeito genético em vários locais do país, né? Então, aí sim, você agora observou que em vários testes clonais, em várias regiões do país, aquela árvore deixa consistentemente bons mostra-se boa, né, como réplica clonal em vários locais, né? Então, e também pode decepcionar, né? Pode decepcionar, com certeza. E tem uma coisa que complica ainda mais, que é um tal de interação genótipo por ambiente, né? Que é o seguinte: nem sempre um bom clone aqui em Lavras que eu separei o efeito ambiental com estatística, tudo certinho. Eu sei que ele é bom aqui, eu comprovei com experimentação. Eu coloco ele em Pirapora, também com experimentação, e lá foi uma porcaria, né? Porque lá chove muito menos, muito mais quente. Ou seja, os clones eles têm que ser muito testados e em vários locais do país. É só assim que a gente vai conseguir entregar uma boa genética. Então, para finalizar essa minha conversa, que eu queria deixar do ponto de vista prático
para um produtor, né? Vai comprar uma muda, é clone? Não, mas que clone é esse? É clone de propagação vegetativa, que você não quis comprar a semente, porque é uma semente ainda cara, e você teve que multiplicar pela propagação vegetativa, né? E não houve comprovação da genética, é simplesmente uma estratégia de propagação do material, ou você de fato testou isso, né? E se testou até qual idade, em quais regiões do país? Então, essas são perguntas que o produtor tem que fazer, espremer o viverista para saber, aquilo foi de fato testado geneticamente ou simplesmente veio por uma necessidade de multiplicar no clone. Está entendendo, Patrícia? Então, hoje nós ainda não temos clones que eu diria assim, nossa, esses clones já foram muito bem testados. Por exemplo, o trabalho que a gente está fazendo com a Muda das Nobres, o material foi testado até o 4º ano somente. Para uma espécie... Então não adianta espremer o viverista, né? Tem razão. Espremer o viverista, que ele não vai saber te responder, né? Não, e não tem, né? O que o pessoal tem, eu acho assim, a gente tem que, por enquanto, não temos ainda variedades melhoradas. Eu diria isso, na minha humilde opinião, né? Quem está vendendo aí material e prometendo, eu tomaria muito cuidado, tá? Não comprem por um preço a mais uma coisa que não foi testada. Se o cara está te vendendo no mesmo preço, tudo bem, você vai, testa, pega um pouquinho de semente, pega um pouquinho de clone, põe lado a lado, compara na sua fazenda, né? Mas não coloque dinheiro a mais numa coisa que não foi testada. E muito cuidado com a redução da diversidade genética se o negócio ainda não foi testado. Pois não. Só complementando o que você falou, por isso que eu quis deixar muito claro a questão do clone de família, multifamiliar, né? Que é o processo de estaqueamento de várias matrizes, né? Ela é um pouco mais cara porque o processo dela é muito mais custoso, mais dispendioso, né? Eu tenho que manter um jardim clonal, eu tenho a fase de estufa, então isso justifica a diferença de preço, não porque é um clone superior e um clone registrado, mas eu nem sabia, Lu. Mas é muito mais caro produzir, muito mais caro produzir uma muda nesse processo. Eu tenho que fazer, é muito mais fácil você receber a semente e colocar no tubete, né, do que fazer todo o processo de estaqueamento, de estufa. O dia que você fizer micropropagação, você vai ver o custo da muda. O dia que você fizer micropropagação em meio de cultura, você vai ver o custo da muda. Micropropagação, o dia que você fizer micropropagação em meio de cultura para clonagem, você vai ver o custo da muda. Seu Tônio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Me diz, você lembra que você, na pré-live, colocou... E quem disse que a gente precisa fazer um clone? O clone não é uma premissa, vamos dizer assim, mandatária. Você colocou alguma coisa parecida assim e teceu os comentários. E depois você comentou a respeito de plantios mais adensados para chegar final aos clones. Conversa com a gente sobre isso de novo e fala também do valor genético de cada semente. Bem, com relação a essa pergunta que a gente discutiu hoje em dia, é que a gente tem que pensar muito bem antes de tomar a decisão se vai comprar uma muda clonal ou uma muda de sementes. Se, por exemplo, você vai fazer um plantio adensado, se você plantar clone, provavelmente você vai jogar dinheiro fora, porque você vai ter que fazer desbastes, vai desbastar um material com uma madeira de pouco valor agregado. Então, você pagou caro nessa muda e vai jogar esse dinheiro fora, né? Então, no caso de plantio adensado, se você vai ter que fazer desbaste, normalmente você vai chegar no final com árvores de crescimento igual ou superior aos clones, porque são árvores que têm o seu sistema radicular original, pivotante, e
E, enfim, você vai jogar dinheiro fora se você desbastar esse material sem valor agregado. Então, se você desbastar uma muda de semente que já é mais barata, e você vai chegar no final com um estoque de indivíduos de superioridade semelhante ou igual ou superior à dos clones. Mas se você quiser plantar aí um plantio do tipo, vou plantar toras, onde você não vai fazer desbaste, um espaçamento mais amplo, aí sim justifica você usar mudas clonais. Eu acho que foi isso que nós discutimos. Então, o que a gente está... Jaldes e Lu, vocês concordam com isso, que quem vai plantar muda clonal tem que ter um certo espaçamento, que é isso mesmo que o Tônio está falando? O que vocês têm observado sobre isso? Porque vocês já estão em contato com produtores que estão fazendo desbaste já, como a gente sabe o que está acontecendo, né? O que vocês têm a falar sobre isso? O que eu complementaria da brilhante fala aí do professor, porque acho que aquele dia ele falou isso e realmente foi uma coisa que todo mundo fez todo mundo pensar um pouco, né? Quando você pensa no clone, você já plantaria no seu espaçamento final, né? A regra mais ou menos essa, é você buscar plantar o que vai ser seu plantio final. O que eu faria de diferenciação é exatamente esse resultado que nós estamos monitorando com relação à diferença entre a muda seminal e clonal. Se você tem um incremento maior de volume, né, dessa madeira num prazo menor, você acelera seu processo. Então, nisso, a diferença que não é grande entre o valor da muda seminal para essa muda clonal de família, né, multifamiliar, eu acho que justifica, ainda que você tenha desbaste, porque a intenção não é ter desbastes ao ponto de você plantar. A gente já teve uma live sobre isso, né, sobre espaçamento, e você fazer um espaçamento 3x2 para um mogno, você vai gerar realmente muitos desbastes, seja o seu plantio com muda seminal ou clonal, não do clone superior, porque a gente ainda não tem isso, né? Acho que vamos falar aqui do que a gente está chamando da propagação vegetativa aí por estaqueamento. Se você tem uma diferença se não tivesse diferença entre as mudas, eu concordaria plenamente. Eu só coloco esse ponto de discussão, porque como já existem esses inventários demonstrando regiões diferentes, um incremento maior das mudas feitas por propagação em comparação com as mudas seminais, você está, na verdade, antecipando o seu resultado, né? Então, se você ganha mais volume, é o que você busca nessa... Na verdade, a gente tem que até pontuar isso, que eu acho que quando a gente fala de madeira, né, a gente está pensando que você tem que ter volume e qualidade, né? A gente tem que pensar em cerne, nós temos que pensar em qualidade dessa madeira. Nós estamos com um grupo na BPMA, que vai ser o nosso próximo estudo, né, Tati, que eu estou ajudando também a coordenar, que é na qualidade da madeira. Eu acho que é muito importante, não é só ver, né, professor Evandro, o senhor falou aí da questão da aparência da árvore, né, tá linda, maravilhosa, e dentro, né, o que a gente quer, na verdade? Nós não queremos tronco, nem folhas, nem flores, né, nós queremos madeira, né, esse é o objetivo de quem planta o mogno, então nós temos que pensar no conteúdo dela ali, muitas vezes crescer demais não significa qualidade, né? Nós temos que pensar em quando a gente busca uma árvore para se clonar, né? Que a gente está buscando essas informações. Um dos aspectos é a questão da qualidade da madeira. Então, clonar árvore muito nova, a gente tem que questionar isso, se realmente a gente já tem essas características para a gente explorar, né? Então, entendeu? Patrícia, você me permite? Falar. Não, eu vou ser bem... Não, queria ser bem pontual, posso? Não, pode falar o que você quiser. Rapidamente, que eu acho assim, falou de algumas complicações e a Luciano tocou num ponto aí, e a Graziela também. Tem algumas coisas que dificultam o nosso trabalho, né? Uma das dificuldades é essa do valor da madeira, né? Hoje tem muito pouca madeira disponível
de modo que essas árvores aí, elas têm um custo muito elevado, né? Para a gente ir lá e falar assim, olha, senhor Okajima, senhor Norton, né, que tem as fazendas mais antigas, né, e muita madeira, cada árvore daquela ali custa 5 mil, 10 mil reais, sei lá quanto que custa, né? Porque o metro cúbico hoje tem pessoas vendendo a 2.500, 3 mil reais, não sei se tem até valores maiores, né? Então fica um pouco difícil, né, da gente chegar lá e falar assim, olha, queremos esse clone, queremos testar madeira, e ele, mas eu ia vender essa madeira, né? Como é que faz, né, isso daí? E só, na verdade, o que eu queria comentar mesmo é que, na verdade, existe, em geral, na natureza, uma correlação negativa entre densidade e qualidade da madeira e crescimento, né? Para complicar as coisas um pouquinho mais. Então, às vezes, a árvore que cresce mais, ela tem uma densidade da madeira menor, né? Porque, obviamente, para ela crescer mais, ela em geral, as paredes celulares dela têm menos madeira, né? Por isso que ela consegue ter um arranque muitas vezes maior. Nem sempre, tá? Toda regra tem exceções, a correlação não é perfeita, de 1 para 1, mas existe essa complicação também, né? E é isso, fica à vontade, Pato. Teotônio, no geral, pelo que você ouviu de como está o processo de clonagem do mogno, você como melhorista genético, o que você acha disso tudo? Mas como é que você acha que está esse caminho? O que você acha de onde que nós estamos e o que ainda falta para a gente chegar lá? De tudo que você viu, qual é a sua opinião, assim, como melhorista do que está acontecendo a nível de clonagem do mogno no Brasil? Eu tenho visto pouco, mas eu fiz algumas projeções de cenários de qual o tempo que se leva para desenvolver um clone de mogno. Então, assim, partindo-se de uma situação onde você já tem a árvore matriz definida, você já ganhou esse tempo, então, num ciclo de 20 anos do mogno africano, num cenário o mais conservador possível, você gastaria 20 anos no teste clonal, 1 ano para mobilizar o material genético e transformar em clone. No teste clonal ele ficaria 20 anos, mais outro ano para mobilizar para o teste clonal ampliado, seria mais 1 ano, então 42 anos seria o prazo numa visão conservadora. Então, é muito tempo. Então, tem uma outra possibilidade, que é o que aconteceu nos eucaliptos, de reduzir, fazer uma seleção um pouco mais precoce. Se chegou à conclusão que, tanto para crescimento quanto para a qualidade da madeira, uma idade igual à metade da idade de rotação pode ser adequada para você avaliar no teste clonal e no teste clonal ampliado. Então, considerando esses 2 anos de mobilização do material para a sua repropagação e etc., aí se baixaria para 22 anos. Existe uma outra possibilidade que é como o seguinte: a árvore, ela, para ser selecionada, vamos supor que ela seja selecionada mais jovem ainda, com 5 anos de idade. Aí, no teste clonal, aí é que ela vai mostrar o que ela é realmente, de qualquer forma, para todas as características. Aí você pode reduzir mais um pouco. E existe uma outra possibilidade, que é você resgatar essa árvore matriz mais precoce por métodos não destrutivos. Por exemplo, com um semi-anelamento para obter a brotação juvenil da base, e esse semi-anelamento permite que essa árvore recupere e continue a crescer no campo. De forma, quando você tiver, vamos supor que você decidiu fazer um teste clonal só com 5 anos e um teste clonal ampliado com 5 também, no final de 12 anos, a sua árvore original, que deu origem a esse clone, ter a sua madeira numa idade mais adequada para ser analisada. Então, com isso aí, você acelera
um pouco mais o processo. Isso eu estou dizendo, assim, numa perspectiva de tentar reduzir, não estou dizendo que isso vai garantir uma qualidade da madeira igual seria com os processos tradicionais. Como a questão é muito nova com o mogno africano, a gente vai ter que ir aprendendo aos poucos, infelizmente. Não existe nenhuma regra pronta. O que existe de regra pronta é que todas as espécies lenhosas, elas sofrem o efeito da maturação e da juvenilidade. A juvenilidade é fundamental para que você possa transmitir a superioridade da árvore para o clone. Se você pega um material que não for convenientemente rejuvenescido, o seu processo de resgate não está adequado e nem na repropagação, você pode gerar variação, às vezes, dentro do clone, ter um clone com crescimento de árvores diferentes, e você pode criar um sistema radicular não muito bom, às vezes com poucas emissões, pelo fato do material estar fisiologicamente maduro, e com isso impedir que a planta, que tem um potencial genético alto, aí nem com a Lu e com o Jaldes, fazendo um trabalho excepcional, a planta vai conseguir expressar o potencial genético dela. Porque foi criada uma falha no processo. Você alterou a natureza do sistema radicular. Então, o que é uma planta de semente? Tem um sistema radicular equilibrado. Tem a raiz pivotante. Às vezes, isso aí é muito importante se tem déficit hídrico. Essa raiz é mais profunda. E quando você clona, você transforma esse sistema radicular pivotante num sistema radicular adventício, que é mais superficial, apesar de que alguma raiz tende a tentar suprir o efeito da pivotante, mas não vai ser igual. E muitas vezes esse sistema radicular mais superficial, ele faz com que a planta perca a sua estabilidade. Por exemplo, no caso de ventos, ela pode, às vezes, ser arrancada porque não tem aquela raiz que se aprofundou de forma adequada para dar essa estabilidade para as árvores. Então, é muita coisa envolvida no processo de clonagem e que tem que se estar atento o tempo todo, porque a gente pode transformar uma árvore matriz de altíssimo potencial num clone medíocre. Só para vocês terem uma ideia, e para fazer a gente pensar, em eucaliptos, apenas, aliás, menos de 1% das matrizes superiores selecionadas se transformam em clones recomendados. Então, o que deve estar significando isso? Lógico que tem as peneiras que tiram os materiais que apareceu algum problema, mas certamente tem problemas na propagação, que a gente comete erros e até chegar no final, e quando chega lá, eram todas matrizes superiores. Por que umas viram clones medíocres? É erro nosso, é erro no nosso processo, e que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu queria deixar uma pergunta. Pode falar, Lu? Não, só complementando essa questão da raiz pivotante, isso já foi motivo de preocupação nossa, de discussão. E quando a gente esteve na Embrapa, quando nós recebemos o professor Gael, nós tivemos a oportunidade de ver uma árvore tombada pelo vento, que era uma árvore de origem seminal, que está dentro da Embrapa. E até tirei foto, até no nosso site tem esse material. A raiz pivotante do clone, ela é muito pequena, sabe? Inclusive, o próprio Gael falou que quando está no meio da floresta lá na África, que começa a ventar e chover, que eles têm que sair correndo, porque as árvores lá, de uma forma geral, elas têm as raízes muito rasas. E isso nós vimos isso em loco, e tem relatos de tombamento por vento de árvores, até de um plantio lá em Paragominas, que outro dia noticiaram que ele era todo seminal, e isso não tem sido um motivo de preocupação
de forma geral, de todos os plantios que a gente acompanha, que a gente monitora, do tempo que foi feito venda de mudas feitas por Estaquia, tanto pelo, né, no viveiro da Atlântica, do nosso, a gente não tem visto isso como um problema, tá? É só uma observação, porque eu acho que existem conformações diferentes de sistema radicular em espécies diferentes, né? O mogno, por ser a origem dele de ser de um solo mais pobre, talvez esse sistema radicular dele não seja tão preeminente, né? Não seja tão profundo, e que eu acho que não, isso ainda não foi, isso foi um motivo de preocupação, mas que isso não tem sido comprovado. Acho que é importante a gente pontuar isso, pelo menos como uma provocação. O que está acontecendo, gente, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Talvez vocês não acompanhem a cultura do eucalipto como eu acompanho. As mudanças climáticas no Brasil estão causando coisas estranhíssimas, que até os experts em eucalipto estão desesperados. Por exemplo, em Santa Catarina está acontecendo o fenômeno da microexplosão. Aonde acontece o fenômeno da microexplosão, que é um vento que vem de baixo e se mistura, as árvores ficam decapitadas naquele quadrado onde houve a atuação da microexplosão. Nós estamos tendo ciclone no Rio Grande do Sul. Nós estamos tendo ciclone no Paraná, coisa que não havia antes e que está destruindo plantios de eucalipto. Paragominas, o que aconteceu foi um vento de 135 quilômetros e derrubou as árvores. Enquanto a média de ventos lá no passado eram de 80, no máximo, 80 quilômetros por hora. Então, o clima está mudando e as florestas estão se arrebentando. Isso é um fenômeno que está acontecendo e que vai levar muitas árvores de floresta daqui por diante. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados que mais sofrem com isso, sendo que já houve um caso de microexplosão em floresta de eucalipto também no interior de São Paulo, numa região perto de Ribeirão Preto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existem as mudanças climáticas. Agora, a pergunta daqui que eu faria para o Teotônio também, para o Evandro, para os dois, é a seguinte, eu quero saber a opinião dos dois. Pelo clone não ter uma raiz pivotante nata, né, que ela é lateral, e uma, às vezes, torna-se pivotante ou não, dependendo do clone, o que vocês acham da segurança de um clone mediante essas mudanças climáticas? Isso se torna algum risco para a clonagem devido ao enraizamento do clone ser mais, sei lá, superficial, ou até mesmo eu esteja errado na minha forma de pensar? O que vocês acham? Teotônio, Evandro? Ô, Theo, eu não vou responder, não. Deixa eu complementar a pergunta, que você é mais especialista. Além disso que o Milton está falando, como que é você que anda muito por várias empresas de eucalipto, vê a questão da queda de árvore por vento, clone versus semente, sabe? Porque eu não tenho experiência para responder essa pergunta, mas eu consigo imaginar também uma raiz fasciculada formando, por exemplo, um tripé. Às vezes não é tão profunda aquela pivotante, mas formou um tripé. Não tão profundo, mas que pode ser que aguente mais ou menos o vento. Eu não sei, eu queria que você contasse a sua experiência. Ok. Complementando o que o Milton disse, a gente tem visto, de um modo geral, os problemas com ventos têm aumentado muito nos últimos anos. Eu não sei, pode ser até consequência dessas mudanças climáticas, mas a gente via muito ali no Vale do Rio Doce, sempre teve problema com vento, porque lá eu morei ali, então você passa boa parte do ano assim, torcendo para ter um vento. Você não vê nenhuma folha se mexer. É aquele calor abafado, horroroso, difícil de suportar. E quando vem a temporada de chuva, ela vem junto com ventanias terríveis. E essas microexplosões, elas são ventos que saem de dentro das nuvens. E elas, sim, têm uma atuação localizada, mas é um efeito tempestade. E contra isso, não adianta muda de semente, muda de clone,
Contra a tempestade não tem jeito. Aí é um risco que sempre vai existir. Eu vou participar de um workshop amanhã, depois da manhã, e eu fui convidado para falar sobre produtividade de eucalipto no Brasil, de eucalipto e corímbia, e aí, para analisar a questão da produtividade no Brasil, que ela apresentou uma queda de 6 metros cúbicos por hectare ano, quando eu comentei que estava em 40, mais de 41, hoje ela está ali estabilizada entre 35 e 36. E aí a gente levantou as hipóteses que poderiam estar contribuindo para isso. A gente vê hoje, aumentou a quantidade de plantios em áreas mais críticas, com solos piores, com piores texturas, mais pobres, com menos capacidade de retenção de água, com menos chuva. Então, isso certamente está influenciando, mas nós tivemos também outros fatores bióticos e abióticos interferindo nesses processos. Um deles, o vento. Então, o que foi o levantamento? Qual a quantidade de clones operacionais saíram dos programas operacionais de plantio nos últimos 10 anos? Para mim foi uma surpresa, não achava que vento ia ser um fator importante. Foram 18 clones, só faltam 2 empresas para apresentar as respostas, mas até agora são 20 empresas que plantam eucalipto. O vento foi responsável por retirar 18 clones do plantio operacional. Então, isso mostra que vento tem se tornado um problema sério. Agora, é muito difícil responder a sua pergunta, Evandro, porque os plantios seminais praticamente não existem. Eles são só em áreas de pesquisa, de onde você vai retirar os clones, que são os testes de progênese. Então, é difícil você ter um plantio seminal para fazer uma comparação adequada. Então, tudo que está sendo tombado, quebrado, ou envergado, que não volta mais à posição ereta, tem aumentado, e tem empresas, inclusive, que chegaram, no estado de São Paulo, a ter que reformar 3 mil hectares em um ano, devido a perdas por... Mas isso da raiz, desse pivotante, que vocês falaram aí, e inclusive a Lu, você acha, Lu, que como o professor Teotônio falou, que o estresse hídrico causa um enraizamento maior, uma raiz mais profunda, né, central. Por essas árvores que a gente viu, tanto no Pará quanto na África, não sofrerem estresse hídrico, porque elas mais têm água, né? Tanto as da África quanto as do Pará. Então, essas árvores que tombaram lá, pode ser porque essa raiz não se aprofundou, então por isso elas tombam mais fácil. E o que esse tripé que se forma pode substituir essa raiz pivotante mais profunda, essa raiz central? Ela substitui isso? Eu não sou técnica, tá, Paty? Eu vou te falar os resultados do trabalho da doutora Graciele Costa, que é a nossa responsável por pesquisas. Esse resultado que vai ser publicado demonstrou um volume superior, né, bastante relevante, do ponto de vista de volume de raiz. O professor Evandro falou do tripé, o João Emílio usa um termo que a gente acha até engraçado, ele fala que são os pés da cadeira, né? Na verdade, ela cria 3 ou 4 raízes maiores e que fazem essa substituição da pivotante. Então, o que eu entendo que a questão... Eu queria fazer... Espera aí, Milton, deixa a Lu acabar ali, espera aí. Não, é que eu pensei que ela tinha terminado, a voz dela sumiu.
O que eu entendo, Tati, que esse resultado desse estudo tem comprovado, e o desenvolvimento também, são linhas, né, de raciocínio que levam esse pensamento de que a raiz do clone, ela arrumou uma forma de fazer essa compensação. E essa compensação tem sido positiva, né? A gente não tem visto esses relatos especificamente para os clones, acho que essa base ela está bem formada. Acho que a gente pode trabalhar em testes com relação a isso, né? Em abertura de trincheiras, em plantios que tem ambos os, né? Tanto o seminal quanto o clonal de propagação em plantios mais adultos para fazer um estudo dessa raiz. A gente tem tantos pesquisadores, né, interessados e vinculados à associação, talvez alguém se interesse em fazer esse estudo. Acho que é muito importante, acho que isso é muito válido, a gente verificar se o que foi verificado nas mudas se mantém e persiste na árvore adulta, né? A gente está na fase de muitos testes. O tema mogno tem um leque de oportunidades absurdos, né, de estudos e pesquisas que visam fortalecer realmente, né, o cultivo do mogno. Ô, Jaldes, o que você tem a falar sobre isso? O que você tem notado? O que você acha disso? Tá interessante a discussão. Realmente o mogno, como o Teotônio colocou histórica aí, né, o Teotônio, do que se faz com o eucalipto. Olha só onde é que nós estamos engatinhando com o mogno ainda para fazer. Mas eu percebo que nós estamos num caminho bom, todos nós aqui, cito todo mundo, porque nós estamos fazendo intercâmbio fantástico. Hoje temos ferramentas para fazer intercâmbio, né? Trocar experiência, visitar. E o que eu sempre falo, Patrícia, hoje há procura de madeira de mogno, então ninguém é concorrente de ninguém, mesmo viveiros hoje não são concorrentes. Eu posso ligar para a Luciana, para o Cirelo lá em São Paulo, para o João lá, eu vou trocar experiência com o Falese. Então, a gente tem que acordar para o tema que o Brasil hoje tem um potencial fantástico e temos que fazer coisas boas, e coisas boas se faz junto, então é preciso trocar experiência. O que se nota no mogno africano, principalmente, ele tem no Mato Grosso, vou falar uma experiência daqui, a raiz fica no horizonte A do solo. Nós temos uma camada de pouca fertilidade no Mato Grosso e a raiz fica no horizonte A. Estou falando de árvores seminais. E o que a gente tem que cuidar muito com o mogno é não causar injúrias a essas raízes superficiais. Muitas pessoas usam grade para limpeza, o próprio gado no pisoteio, que ele muito faz esse pastoreio, o gado pisoteia. A própria roçadeira pode causar injúria tanto no tronco, ou seja, na raiz. Tem-se usado subsolagem aqui, como no eucalipto, para plantar mogno africano, no Mato Grosso também, porque você cria um berço para a raiz. Eu sempre falo o seguinte, a gente não planta uma árvore na cova. Cova se planta coisa que está morrendo, a gente tem que plantar a árvore em berço, que está nascendo. Então, a árvore tem que ser tratada da mesma forma, né? Bem cuidada, bem nutrida. E com certeza, Teotônio, só colocando aqui o caminho também que nós temos a trilhar no mogno, você vê o Mato Grosso por outras oportunidades atrás da Teca. Então, vou fazer um pequeno histórico a todos aqui para contribuir que nós temos um longo caminho pela frente. A teca começou a se plantar no Mato Grosso. O Mato Grosso é o maior produtor de teca do Brasil, e nós estamos falando de uma madeira nobre tão quanto o mogno, e que começou na década de 70 em Cáceres, e se começou com plantios seminais a partir de 93, 94. Isso são 27 anos que se começou com plantios seminais. E começou a se plantar, Teotônio, 3x2, 1.667 árvores. Depois melhorou-se sementes, começou a 3x3, 1.100 árvores. Hoje nós estamos plantando clones de teca que vieram da Malásia, excelentes materiais no Mato Grosso, Milton conhece. E nós estamos hoje plantando 4x4, 600 e poucas árvores. Quer dizer, nós melhoramos com silvicultura, com melhoramento genético, menos de 1.000 plantas por hectare. E tivemos todos os problemas que foram citados aqui. Então, o que estamos discutindo aqui, o que temos que fazer é um trabalho. Nós temos exemplos de eucalipto na teca para serem seguidos. Podemos fazer melhor e vamos fazer melhor. Temos boas matrizes hoje, Wanda já colocou muito bem isso, da variabilidade genética excelente que nós temos das árvores da Embrapa hoje, né? É possível introduzir novos materiais. Há um trabalho de profissionais viveiristas, as universidades aí, Minas principalmente,
E a experiência dessas figuras aí, como o Teotônio, Evandro, eu acho que temos um caminho interessante e produtivo pela frente. Ainda só mais um pequeno comentário. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a imaginação de vocês perceber uma coisa que acontece muito com mudas em geral, é que o sistema que a gente usa é um sistema impermeável às raízes. Então, as raízes laterais, quando elas crescem dentro do tubete, elas tentam sair, mas não conseguem. Elas são direcionadas para baixo. E muitos dos recipientes têm um conezinho. O terminal dele é cônico, onde direciona a raiz que nasce para cá, para o lado de lá, a que nasce de cá para o lado de lá, e elas lá no fundo elas se cruzam. E muitas vezes esse cruzamento aqui, na muda de semente, ele enforca a raiz pivotante que fica ali presa nesse nó. Então ela cria essa constrição tão forte quando começa a crescer em diâmetro, umas se espremem contra as outras, e às vezes isso é capaz de abortar o sistema radicular principal. E aí forma um outro novo, mas nesse meio tempo a planta já pode ter perdido essa sua capacidade de estabilidade no solo. Então, a qualidade da muda é extremamente importante. Eu gosto de fazer uma comparação meio esdrúxula, mas eu ia até falar que era o Milton, aí fiquei com medo dele ficar chateado, então eu vou me colocar no lugar. E a questão é a seguinte, vamos imaginar o Lewis Hamilton e a sua Mercedes, multicampeão, etc. E vamos imaginar eu, Teotônio e um Fusquinha. Então, a qualidade genética seria o motor desse cara. E a qualidade da muda, além da silvicultura, mas vamos fixar aqui na qualidade da muda, seria o piloto. Então, se a gente pegar o Lewis Hamilton, que é um ótimo piloto, ou seja, uma muda de excelente qualidade, mas pilotando um Fusquinha, colocando eu, que sou um pé rapado na direção, pilotando uma Ferrari, pelo menos na reta eu vou dar banho. Né? Porque o ideal mesmo é você ter o Lewis Hamilton pilotando a Mercedes dele. E eu, pilotinho do Fusquinha, vou ficar lá para trás. Ou seja, é importante ter o potencial genético e é importante ter a qualidade da muda e a silvicultura, para que esse potencial genético ele se expresse realmente. Muito bem. Pessoal, nós já temos nosso tempo aqui quase que esgotando, tá? Já passou, mas o papo fica tão bom que a gente continua. Mas a gente tem esse hábito de terminar. Espera um pouquinho, Milton. A gente tem esse hábito de terminar assim com 1h30, 1h40, porque as pessoas também querem um descanso e tudo mais, né? Eu queria deixar aqui para todos, para o Milton, Lu, Teotônio, Evandro e Jaldes, que fizessem uma consideração final, tá, de tudo que nós falamos aqui, porque qual que é o objetivo dessa conversa? O produtor chegar no viveiro, fora que ele for escolher a muda dele, né? O que ele faz? A gente está sempre vendo as informações pelo lado de quem pouco conhece. Quem conhece muito já vai procurar estudos avançados, né? Então, o que vocês diriam para esse produtor que está escolhendo a sua muda agora? Como ele escolher? O que ele tem que observar? Né? O que isso vai impactar na floresta dele no futuro? Porque eu sempre falo que o planejamento do plantio, e se eu volto a falar, como eu falo em todas as lives, é a coisa mais importante. Você planejar é o quê? Saber a espécie que você vai plantar naquele seu terreno, naquela sua terra. Se você não escolheu a terra ainda, procure saber
que tipo de mogno vai se adequar, procure saber se ela está perto de uma região de bom escoamento depois para a sua madeira que você vai vender, né? Se você já tem a sua terra, então, escolha a melhor espécie de caia a ser plantada, e aí, consequentemente, se você quer ter uma floresta de futuro, começa por aí, por todo o preparo do solo e pela escolha das mudas. Então, eu quero deixar que vocês deixem um recado para essa turma toda aí, que está nos escutando, para a gente poder encerrar. Milton, o que você ia falar? Já fala é que quando uma consideração. O Teotônio fez uma colocação que ele me fez fazer uma anotação. E eu queria fazer uma pergunta para ele. O conceito de pomar de super semente sumiu do melhoramento genético? Porque hoje não se planta mais semente, mas existia uma parte do melhoramento que tinha um plano de fazer um pomar de super sementes para se plantar semente desse pomar. Não, isso aí está um pouco fora hoje, porque o casal 20, né, hibridação e clonagem funciona muito bem. E tem uma dificuldade de você produzir semente nesses super pomares, que seria, principalmente, se você pudesse explorar a capacidade específica de combinação de dois indivíduos em particular, que davam uma família bem superior, que você pudesse reproduzir isso em larga escala através de sementes. Mas é muito difícil isso sem ter uma macho-esterilidade, sem ter uma forma de reproduzir em larga escala essas sementes desses pomares. Então, por isso que a coisa morreu um pouco. Voltou agora à baila a possibilidade de se usar isso nos híbridos de coringa. Então, está muito inicial o processo ainda, mas é provável que isso possa vir a acontecer, de produção de sementes híbridas em larga escala, melhoradas de coringa. Evandro, deixe sua consideração, por favor, uma mensagem para quem está nos escutando. Bom, eu acho que o principal você falou aí, eu acho que é o planejamento, né? Eu falo que quem não nasceu em berço de ouro, e eu não nasci, a gente tem que fazer um projeto, né? Quando você vai fazer um investimento desse de 25 anos, 20 anos, né? É um projeto que você tem que fazer, você vai ter que estudar, né? A escolha do material genético, que é o tema da aula, da conversa de hoje, tá envolvido, é um passo muito importante nesse planejamento. E aí, como consideração final, eu queria reforçar o que eu falei aqui hoje, da importância, dadas essas dificuldades que nós falamos, né, de quando você vê uma árvore bonita, aquilo pode não ser genético. Mesmo se for genético, pode ser que na sua região, na sua fazenda, aquela genética que serve na outra região não serve na sua, né? Tal da interação genótipo por ambiente. Por todas essas dificuldades, eu queria reforçar a minha recomendação de não plantar jamais um clone só. Não por enquanto. Eu acho que, na minha opinião, nas espécies de madeiras nobres de ciclo extremamente longo, eu jamais arriscaria, se fosse o meu dinheiro que tivesse nesse projeto, sabe? Eu acho que plantar com alguma diversidade genética, até para você ver na sua região, sabe? Compra um pouquinho da Luciana, compra um pouquinho do Jaldo, compra um pouquinho do pessoal de Garça, do Cirelo, da Mudas Nobres, dá uma olhada, né? O pessoal está falando que é bom, olha você, compra um pouquinho de cada, olha, experimenta, vê o que está melhor para você poder ir amadurecendo essa sua tomada de decisão. Vou terminar com uma provocação. Nós, como eu disse, né, nós não somos igual à eucaliptocultura, né? Então, para a gente fazer melhoramento, dado toda essa complicação que nós já falamos, para vocês terem uma ideia, tá? Uma empresa como as grandes empresas de celulose, tá? A gente tem trabalhado com uma aqui na UFLA, uma enorme, elas têm mais de 15 doutores só na área de melhoramento. 5 programas de melhoramento no Brasil inteiro, é Maranhão. Então, pessoal, se a gente quiser fazer alguma coisa substancial, né, eu acredito que a gente tem que juntar esforços, sabe?
Porque nós temos duas opções, os produtores e a associação vai ter duas opções. Ou investe agora, ou aqueles pouquíssimas iniciativas que estão fazendo um trabalho importante, mas que poderia ser muito melhor, vai gerar um resultado bom, e aí vocês vão ter que pagar depois, na hora de comprar a muda. Então, vocês vão escolher, querem investir na pesquisa agora ou pagar royalty depois. E a associação também vai poder escolher, né? Eu conclamo a comunidade de pesquisador, de produtor, a gente um dia se reunir e pensar um programa de melhoramento para o módulo. E é isso. Muito obrigado. E também a turma aí que está nos assistindo até agora. Obrigada, boa noite. Boa noite demais para você. Que clareza de ideias e disposição, né? Jaldes. Bem, eu acho que o caminho que está se colocando para vocês, principalmente Patrícia em Minas, é o caminho do conhecimento da informação. O conhecimento da informação está aí para todo mundo. Qualquer um que vai fazer um investimento aí, seja em qualquer estado, centro-oeste, ou da região de vocês, na região sul e sudeste também, muitos investindo, tem possibilidade de visitar um plantio, tem bons viveristas em tudo que é lugar do Brasil, o conhecimento da informação está na internet, falar com vocês da associação, enfim, aqui no Mato Grosso também. Alguém que queira investir nisso, como o Evandro falou, faça uma diversidade de genética na sua propriedade, né? Porque a sua propriedade pode amanhã ser um local onde que se fará coleta no estado para melhoramento genético também. Plantar mudas seminais, testar as clonais também aí. Tem muita gente séria no mercado. Mas, antes de tudo, antes de qualquer investimento a longo prazo que nós temos que fazer, a gente tem que ir atrás de conhecimento e informação. Não existe um monopólio do mogno aí hoje, um monopólio que alguém está dominando. Olha nós aqui fazendo intercâmbio de conhecimento. Intercâmbio hoje, o conhecimento está acessível a todo mundo. Nós, da área florestal, como se falou aqui na live, não temos muito direito a errar, não, tá? Uma cultura a longo prazo não tem muito espaço para erro. Como eu falei, não é uma cultura precoce que nem milho e soja, que você troca a variedade ano que vem. Uma cultura perene como a nossa, de longo prazo, investimento caríssimo, não é uma cultura barata, tem que ser bem feito. Vamos ter que ser o mais assertivo possível na escolha das mudas, na escolha do material genético e na silvicultura aí para a sua área. Mas vale a pena. Sucesso a todos e muito obrigado por proporcionar essa oportunidade aqui. Muito obrigada, Jaldes. Teotônio, deixa a sua palavra final aí para o pessoal. A minha palavra final é com relação, de novo, à qualidade das mudas, né? Você vê uma muda com os padrões, como a Lu e o Jaldes falaram, do número de pares de folhas, de folheto, dureza, lignificação e etc. Mas o produtor, o comprador, ele não consegue enxergar o que há por trás dessa muda, né? De onde ela veio, se foi de gente idônea ou não. Então, ele tem que confiar em gente idônea. Então, são viveristas como o padrão da Luciana e do Jaldes, que deve ter outros também, outros por aí, né? Enfim, ele vai ter que procurar gente idônea. Senão, ele compra aquela muda de R$1 e pouco e vai levar essa parte escondida, que quando ele olha a muda bonita lá, ele não consegue enxergar a genética dela, de onde ela veio, né, a procedência e a seriedade de quem produziu esse material. E, por último, eu queria dizer o seguinte: isso aí é para todo mundo, os produtores, os viveristas, é que o melhoramento, ele melhora o potencial genético. Quem vai garantir a expressão do potencial genético são essas outras etapas. É o viveiro, é a silvicultura, é o manejo de campo, tratos culturais adequados, fertilização e etc. Então, meu recado final era esse. Agradeço muito a oportunidade, achei bem interessante discutir com todo mundo, trocar ideias, e creio que a associação realmente, como disse o Evandro, deve
capitanear aí um processo de dar um pouco mais de agilidade nesses processos, né, no melhoramento, para que o Mogno decore. Nós estamos sempre a favor das pesquisas, sempre, né, Lu? Isso. Deixa a sua palavrinha aí, Lu. Pois é, primeiro, gratidão, né, hoje a gente poder ter esse grupo tão importante, um assunto tão relevante. Eu acho que a gente tem que ser muito grata aí por tudo que a gente já conquistou, né? Quem acha que a gente está na largada, eu acho que a gente já deu largos passos. Nós temos hoje, sem dúvida, o maior plantio comercial, pelo menos de caia grande foliola, eu não tenho dúvida em afirmar isso, do mundo, na África, né? Muita gente não sabe, mas na África o mogno é uma árvore rara e explorada, como foi o nosso mogno brasileiro. Então, ela não é encontrada, são raros os plantios comerciais, e hoje nós, no Brasil, já temos uma grande experiência nesses plantios, né? Estamos aprendendo muita coisa, temos muita coisa ainda para discutir, mas nós temos várias pessoas muito boas envolvidas nesse processo, né? Nós temos plantadores pequenos, plantadores grandes, e que estão defendendo o mesmo objeto, né, que é um plantio, que é a vocação do Brasil, eu volto a repetir, e o que eu acho que a gente tem aí parecia que a gente tinha uma bola de cristal um tempo atrás, né, porque o mercado de madeira tem se tornado aí um grande mercado já real, concreto. Acho que a gente deveria, como uma sugestão, fazer uma próxima roda de conversa sobre a questão da comercialização, que já começou, né, Paty? E ver uma pessoa igual o Rafael da Meta falando da comercialização do mogno jovem enche os olhos. Eu tive a oportunidade de bisbilhotar uma entrevista dele. E eu vou terminar com uma posição, que é a questão da associação, que eu acho que eu tenho que parabenizar, eu faço parte também, e eu sou muito orgulhosa de fazer parte e admiradora do trabalho, porque acho que se tem uma associação que visa fortalecer e divulgar uma cultura a todo custo, e trazer pesquisadores, juntar grupos de trabalho muito sérios, em prol de todo mundo, inclusive o objetivo é divulgar as informações. Então, Evandro falou isso de juntos, Jaldes também, acho que é a questão de unir forças. Hoje eu tive a curiosidade de ler alguns trabalhos publicados na Austrália, dos senegalenses, e eles fizeram os mesmos passos que nós estamos passando, os mesmos projetos, e lá o governo financiava o projeto de melhoramento genético, uma coisa extremamente importante, que aí eu acho que fica o recado aí, né, Evandro, igual você sugeriu, eu acho que a sua sugestão é brilhante, da gente juntar as forças das universidades nesse sentido. Acho que isso a gente só tem a ganhar, todo mundo. E eu quero terminar com um provérbio sul-africano, que até é um provérbio que eu gostava muito, eu não sabia que ele era sul-africano. E ele fala o seguinte: quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá em grupo. Então, acho que é muito apropriado para o que a gente faz, para o que a gente planta, e com esse espírito de equipe que eu acho que tem que nortear. Você já tem uma amiga que viu viverista, eu sou amiga de outros viveristas, eu acho que isso é uma forma muito boa de divulgar os bons profissionais. Eu acho que a gente tem que ir juntos e longe. Obrigada, Tati. Obrigada, Milton, pela oportunidade. Obrigada, Lu, sempre querida. Milton, eu vou me despedir aqui, que a hora que o Milton terminar, nós vamos encerrar. Quero agradecer demais a presença de todos aqui, e é muito feliz de ver que cada vez que a gente faz uma live, nosso número do nosso público só sobe. Isso é sinal de estar no caminho certo para levar informação de qualidade para vocês, viu? Não deixem de deixar o seu like no grupo, lá no YouTube, que isso é muito bom para a associação, e deixar a sua pergunta que você queira fazer, o que não ficou claro, que nós vamos responder de volta. Milton. Bom, eu vou terminar aqui fazendo um breve comercial de cada um, que é o seguinte: o grande professor Evandro é professor em Lavras.
mas é um pesquisador. Se você quer fazer algum projeto de melhoramento genético, você pode procurar o professor Evandro Lavras, que eu tenho certeza que ele vai ajudar você. O melhor melhorista do Brasil está aqui, é o Teotônio. Ele tem uma empresa. Como é que é o nome da sua empresa, Teotônio? Assistec. Teotônio? Assistec. Então, se você quer fazer um bom projeto de melhoramento, procura o Teotônio, porque o Teotônio realmente é o melhor melhorista do Brasil. Flora Você é obrigado a te interromper. Eu não tenho experiência com móvel, procure o professor Evandro. Eu vou discordar. Milton travou. Bom, pessoal, como o Milton saiu lá com esse bocão aberto aí no final, vamos encerrar, tá? Um grande abraço para todos, muito obrigada, viu? Boa noite, maravilhosa conversa, tá? Obrigada. Abraço, Theo, Patrícia, Tchau. Luciana, abraço. Obrigado.